O tema da minha mensagem hoje é consolo aos que choram. Diz assim: Ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico, ou a alegria, dependendo da versão, o cântico de júbilo vem pela manhã. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. O que eu vou pregar aqui hoje foi, de fato, o que me fortaleceu no momento mais difícil da minha vida, nesses 39 anos até hoje. Eu tenho certeza que se você entender aqui o quanto Deus nos consola na hora da adversidade, o quanto Ele se faz presente na hora da tribulação, do luto, da angústia, em todos os momentos. Mesmo como um cristão há tempos, porque tem muitas pessoas que são cristãs há anos, e ainda assim, diante de uma tribulação, de angústia, diante de um sofrimento, desemprego, enfermidade, luto, elas acabam se desesperando. E nós veremos que o Salmo 30, ele de fato fala sobre consolo. E por que é importante eu e você sabermos isso? Porque sofrimento é um tema recorrente em toda a Escritura. E quando eu digo sofrimento para ímpio e para crente. Para aqueles que conhecem e buscam a Deus, e para aqueles que não querem nem saber. Por este motivo, Jesus, quando ele dá aquela famosa ilustração sobre aquela parábola sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, ele vai dizer que o vento, a tempestade, a água transbordou, bateu o vento sobre as duas casas de igual modo. Não diz que na casa daquele que estava firmado sobre a rocha veio uma brisa suave, um vento tranquilo. Exatamente a mesma coisa. A diferença? Alicerce. Onde está a nossa base? Os salmos, eles não saíram de escritórios de homens que estavam lá em suas escrivaninhas pensando o que escrever para aquele povo de Pindamonhangaba no ano de 2024. Não. Os salmos saíram de pessoas angustiadas, atribuladas, com medo. Pessoas que até se iraram com outros e até com Deus. Pessoas revestidas de angústia e muitas em fel de amargura. Assim são os salmos. Certa vez perguntaram para um judeu o que ele achava ou como ele continuava crendo em Deus após Auschwitz. Auschwitz foi o maior campo de concentração de extermínio de judeus. E aquele homem disse: como crer em Deus após Auschwitz? E a resposta daquele homem foi fantástica. Ele disse: como não crer em Deus após Auschwitz? Ele nos sustentou no momento de maior dificuldade, talvez de toda a nossa existência. Não nos abandonou. Esteve conosco na tribulação, na angústia. Ainda assim foi com o seu povo. Como não crer em Deus? Assim é o Senhor ao qual nós cremos. A Bíblia, ela diz que um dia vai existir novos céus e nova terra, onde de fato tudo será novo. Mas enquanto este dia não chega, infelizmente neste mundo, teremos muitas aflições, angústias e tribulações. A Bíblia, ela diz que no céu não existirá noite, no céu não existirá lágrimas, mas enquanto esse dia não chega, eu e você, provavelmente, passaremos por muitas dificuldades, tribulações e angústias enquanto estivermos aqui. Por este motivo que Eclesiastes vai dizer que há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. O dia, de fato, ele só tem sentido, como diz o Salmo aqui, após a noite. É assim que funciona. A alegria, ela é mais saborosa após o sofrimento. E a vitória, ela tem um sabor melhor depois de muita luta. Esta é basicamente a vida cristã. Eu quero passar alguns princípios aqui com base no Salmo 30. Põe ele primeiro, por favor, meu irmão. Primeiro,
é permitido chorar. Por que eu digo isso? O versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite. Primeiro que há uma possibilidade, e para a maioria de nós é que essa possibilidade vai se cumprir. Sim, o choro pode vir sobre nossas vidas. No Salmo 23, versículo 4, Salmo 23, que é o mais conhecido de todos, Davi ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que. Há essa possibilidade na vida de todos nós, sem exceção. O bom é que aquele salmo, principalmente aquele versículo, ele não para ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele termina com a certeza de que o Senhor estaria com ele. Os nossos filhos, meninos, de fato eu acredito que eles devem ser educados e criados ainda na forma antiga. Lembra quando nós ouvíamos de nossos pais? Começávamos a chorar: homem não chora. Hoje em dia não pode falar, né? Mas os mais velhos aí foram criados assim. O problema é que muitos cristãos transferiram isto para a vida cristã, dizendo que o crente, ele não chora, em hipótese nenhuma. O choro para o cristão tem sido pregado para muitos como falta de fé, como incredulidade. Crente angustiado, que absurdo, não pode chorar. E nos esquecemos que no Sermão do Monte, Jesus Cristo vai dizer que feliz, que bem-aventurado é aquele que chora. Por qual motivo? Porque este vai ser consolado. Então que história que é essa que crente não pode chorar? Mas segundo, que é uma permissão também. O choro, ele não é proibido para quem de fato crê em Deus. No Antigo Testamento, lembra, havia uma profissão: carpideiras, mulheres que eram contratadas para chorar em velórios. Associar o choro à falta de fé traz um peso terrível sobre cristãos. Terrível. Por que eu digo que associar o choro à falta de fé traz um peso terrível? Porque você imagina, o pai de família, provedor, de repente é mandado embora do trabalho e se vê ali sem uma luz a curto e médio prazo. Então, por conta disso, ele se desespera, fica angustiado. Só que segundo a teologia de muitos lugares, não pode chorar. O que é isso? Imagina pessoas que passam pela dor do luto, que perdem um parente, que são quase obrigadas a engolir o choro a seco. Por quê? Se você chorar, você é incrédulo, você não tem fé. Aí ela fica triste pela perda e triste por estar triste, porque ela não pode expor a tristeza. Eu já vi pessoas diante de velório, com um nó engasgado na garganta, ouvir de crente dizer assim: não chorem, não chora. É falta de fé. Se você chorar, você é um incrédulo. Meu Deus. Se o suor existe para refrigerar o corpo, será que o choro também não foi feito, por vezes, para refrigerar a alma? Essa possibilidade existe, claro. Eu, algumas vezes, já fui aconselhar pessoas em situações extremamente difíceis. Situações de eu chegar e a pessoa expor o problema para mim, esperando uma solução, e eu não ter nem ideia do que falar. Nem ideia. Só que às vezes eu ia e a pessoa começava: pastor, aconteceu isso, aquilo, outro. Eu todo angustiado. A pessoa começava a chorar e passava um pouquinho, ela dizia: ai, já estou melhor. Mas eu nem falei nada. Ela não precisava ouvir nada. Precisava apenas soltar aquilo que estava angustiando, chorar. Lembra que a Escritura vai dizer que Davi, ele, em 1 Samuel capítulo 30, sai para a batalha com seu exército, seu povo, com os homens. E então, quando ele retorna dessa batalha, diz a Escritura que a sua cidade foi incendiada, seus filhos e mulheres sequestrados, e aquele povo que saiu com ele para a batalha e voltou e não tinha mais nada, inclusive os parentes, aquele próprio povo de Davi, diz a Escritura que pensou em matá-lo. Sabe o que Davi fez? A Escritura diz que Davi chorou até não ter mais forças.
chorou e chorou. Em Deuteronômio capítulo 34, Moisés morre. O povo chora 30 dias. Um mês chorando a morte de seu líder. E talvez o maior exemplo de que de fato chorar é permitido é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Lázaro morre. Ele vai. Quando ele ouve a notícia, ele chora. Detalhe, ele chora sabendo que ia ressuscitá-lo. Mas ainda assim, o nosso Senhor chorou. Agora, crentes acham que são imunes às circunstâncias. Pastor, mas a Bíblia não diz que nós somos como os montes de Sião, que não se abalam? Sim, mas não quer dizer que não passamos por momentos de tristeza, que não podemos chorar e até ficarmos tristes e sensibilizados. Pessoas imunes ao choro também são pessoas imunes a sorriso. Sabia que é isso que a consequência básica de muitos antidepressivos? O antidepressivo, uma de suas características é eliminar as emoções das pessoas. Porque a pessoa vem num espiral de tristeza, e então ela começa a se medicar para que ela não fique mais triste. Mas ela está apenas sendo drogada, ficando grogue. Aí ela consegue não ficar mais triste, mas também ela não fica mais alegre. Fica neutra. Neutra. Se acontece algo que qualquer ser humano ficaria muito feliz, por exemplo, uma gravidez, saber que vai ser vó, ou qualquer outra coisa. Uma pessoa que vive escrava de antidepressivos não consegue se alegrar, mas também ela não fica triste. Quem não chora de noite, não ri de dia. Quem não se sensibiliza com sofrimentos, não consegue se entusiasmar com vitórias, com conquistas. Se você não sente dor quando te espetam, você também não sentirá alegria quando alguém te abraçar. A Bíblia diz que nós temos todos esses sentimentos, e isso faz parte da minha e da sua existência. Os salmos, como eu disse, eles não foram escritos por filósofos em suas escrivanias, mas são orações de pessoas comuns, pessoas que passaram por momentos difíceis, pessoas que estavam angustiadas, sem ter certeza do dia do amanhã. Você já passou por algum momento de angústia assim? A ponto de você falar, agora o caldo entornou. Eu diversas vezes já falei para minha esposa assim, agora já era. O que você vai fazer? Não tenho a mínima ideia. Desespero. A diferença é que, como Davi, depois de chorar até perder as suas forças, nós devemos fazer exatamente igual a ele. Que ele fez o quê? Se reanimou no Senhor. Se reanimar no Senhor. Apenas Jesus Cristo pode nos reanimar. Mas há uma grande diferença, óbvio. Você vê muita lágrima nos Salmos, mas você vê pouquíssima incredulidade. Sim, lágrima, de montão. Demais. O Salmo 42, ele começa assim, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Olha a situação de angústia do salmista. De dia e de noite, o que você tem comido? Lágrima. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Mas o Salmo 42 termina assim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio. Assim diz a Escritura. Você vê gente angustiada, sofrendo, mas você não vê pessoas assim. Não busco mais a Deus, não vou mais à igreja, onde já se viu. Meu parente foi embora. Meu filho ficou doente. O meu avô, de 104 anos, morreu. Você não vê. Que adianta você ficar bravo com Deus? E você percebeu que às vezes, principalmente na hora do luto, pessoas por vezes ficam bravas com Deus. Ora, como o Senhor pôde levar a minha mãe? E fica indignado com Deus que acabou de levar a mãe e pode levar você a qualquer hora. E você vai ficar indignado justamente com Ele. Ele é o único que pode nos consolar neste momento. Salmos não foram escritos por anjos, mas por gente como a gente.
onde você vê que é permitido chorar, a coisa que não é permitida é duvidar. Principalmente da bondade de Deus e do controle de Deus sobre todas as coisas. Se for para chorar como é permitido, segundo a Escritura, não choremos como os ímpios. O choro da dúvida, da incredulidade, daquele, será? Será? Se for para chorar, que choremos como Jesus. O choro da fé. O choro que acredita que mesmo em meio às maiores angústias e tribulações, Deus continua sendo Deus. Segundo princípio, o sofrimento é passageiro. Versículo 5 aqui, mais uma vez, vai dizer, né, o choro pode durar uma noite. Você pode pensar assim, pastor, já teve dias que eu dormi triste e acordei triste. Ora, a palavra não se cumpriu. Mas é claro que é apenas no sentido metafórico. O que a Bíblia diz é que o sofrimento ele é passageiro. Vai passar, mais cedo ou mais tarde vai passar. Eu sei que a noite de alguns, por vezes, é mais longa que a noite de outros. O sofrimento de alguns é mais comprido que de outros. Jesus, na própria cruz, 6 horas de angústia. Nossa, que sofrimento. Jó, assim que a tribulação começou a bater sobre sua vida, ele teve meses de angústia. Alguns especialistas vão tentar colocar uma estimativa ali, e chegaram a uma contabilidade de 6 meses a 1 ano. Angústia e tribulação, angústia e tribulação. Israel caminhou pelo deserto 40 anos, uma vida. Uma vida. Mas uma certeza eu posso te dar. Ainda que algumas noites sejam muito mais compridas. Paz, óbvio que paz. Talvez você é mãe e vive angustiada com problemas com seu filho. O que a Escritura diz é que isso vai passar. Vai. Talvez você está com uma crise no casamento, não sabendo por onde andar, muito menos o que fazer. O que a Escritura diz é que vai passar. Ainda que você possa caminhar 1 semana, 1 mês, 1 ano ou 10, vai passar. O que eu e você temos que fazer é não desistir. Não importa, angústias, problemas, aflições, crises, enfermidades, choro. Salmo 43, porque estás abatida minha alma, espera em Deus. Esperar em Deus. Eu sei, né, que todos vocês, assim como eu, detestamos esta palavra, esperar. Como o irmão Tiago disse aqui, queremos tudo para ontem. Tudo para ontem. Mas por vezes teremos que esperar no Senhor. Algumas dores, eu sinto lhe informar, você vai ter que conviver com ela toda uma vida. Paulo foi assim. Paulo tinha um espinho na carne, não se sabe exatamente se era uma enfermidade ou o que era. Mas ele orou a Deus, insistentemente. Deus não tirou. Paulo teve que aprender a conviver com aquilo. Quem aqui já perdeu um ente querido sabe? É uma dor que não passa. Ela é amenizada em períodos. Chega um certo tempo, você quase que consegue estacioná-la ali no cantinho. Mas dizer que se é curado, esquece. Não é. Não é. Mas mesmo essas dores que não passam, Deus ameniza e Deus consola. Sempre presente. Pastor, e a pessoa que sofre uma vida inteira, como o senhor disse para mim que o sofrimento é passageiro? Você conhece alguém que teve uma vida inteira de sofrimento? Eu conheço. Há pessoas que nasceram em países extremamente perseguidos, sofrem todo santo dia. Mas eu vou dar um exemplo para você. Eu já dei algumas vezes aqui, você que já me ouviu, ouve de novo. Uma irmã vinha à nossa igreja e ela era deficiente visual. Só que ela não nasceu deficiente visual, ela ficou com 7 anos. Enxergava normalmente e numa brincadeira entre primos, alguma coisa assim, espingarda, chumbinho, tomou um tiro daqui para cá e vazou todas as córneas dela. Escuridão total. Diversas vezes. Eu ia visitá-la ou levava embora depois do culto. E eu voltava para casa
angustiado com aquilo. Eu falei, gente, como que pode? Eu lembro que o Edivaldo, a Camila, que é testemunha em mim, lá, eles também já foram pegar essa irmã, e ela morava, tipo assim, num prédio, lá no fundo, e o portão era aqui na frente, então tinha um vão bem grande assim. A gente chamava, a gente ia ficar batendo no portão assim, ó, fazendo barulho, para ela vir seguindo barulho e acertar o portão, né? Senão vai pendendo para o lado. Eu lembro de conversar com essa senhora, e ela, depois disso, passou muitos perrengues. Conseguiu casar, mesmo assim, apanhava do marido. Uma vida muito triste. E ela em lágrimas, dizendo assim para mim, por que, pastor? Por que a minha vida é sofrimento atrás de sofrimento? E o que eu disse para ela foi o que diz o Salmo. Isso vai passar. Isso vai passar. O que é? Compare. O que é 1 minuto de sofrimento comparado a 70 anos de existência? Ou como o Cauã disse aqui no começo do culto, 76 e 2 meses. O que é 1 minuto? Se Deus falasse para você, olha, eu vou te dar 1 minuto de sofrimento, mas 76 anos de alegria. Todos aqui concordariam, Senhor? Concordo, claro. 1 minuto não é nada perto de 7 décadas. Mas o que são 70 anos de sofrimento? Comparado com toda a eternidade. Ainda que tenhamos uma vida inteira de angústia e sofrimento, que não é o caso da maioria de nós aqui. Passamos por períodos de angústia. Mas ainda que tivéssemos 70 anos de angústia e aflição, o que são 70 anos comparados com a eternidade? Nada. Absolutamente nada. Assim deve ser a esperança do cristão. Por mais que eu e você tenhamos uma vida boa, teremos aflições. Não foi isso que o Senhor disse? No mundo tereis aflições? Eu amo o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4. Paulo ele vai dizer assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Você pode pensar assim, o que Paulo passou, gente? Resfriado? Brigou com um amigo de infância? Ele disse que leve e momentânea tribulação. Você lembra o que Paulo passou? Paulo sofreu 5 quarentenas de açoites. Aquela homem que você assistiu no Paixão de Cristo, que Jesus Cristo sofreu, Paulo sofreu 5. Paulo foi apedrejado, dado como morto, passou por um naufrágio, abandonado. Todo tipo de sofrimento, que eu acho que se juntasse o sofrimento de todos nós que estamos aqui, não chegaria perto do sofrimento de Paulo. Aí depois de toda uma vida de sofrimento, abandonado, largado, esquecido, sem nada e sem ninguém, ele diz, nossa leve e momentânea tribulação. Por que ele diz leve e momentânea tribulação, tendo sofrido de forma absurda? Talvez Paulo já tinha em mente essa comparação. O que é uma vida de sofrimento? Comparado com uma eternidade de glória ao lado do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não tinha motivo para se desesperar. Terceiro princípio, o sofrimento é uma possibilidade, a alegria, uma certeza. Versículo 5 nós lemos, diz que o choro pode durar, a alegria vem. Oh, faz uma diferença enorme. O choro pode, a alegria vem. Não é porque uns só falam em vitória, alegria, que nós vamos pregar apenas sobre tristeza, óbvio que não. Mas como nós lemos, como eu citei o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é possível. Vamos orar para que não. É possível. Mas com a mesma coragem que citamos João 16, no mundo tereis aflições, com o mesmo ímpeto nós devemos citar o Salmo 16, na sua presença, Senhor, a plenitude de alegria. Não é pouca. Plenitude, máximo. Vamos citar Gálatas 5:22, que diz que um dos frutos do Espírito é alegria. Vamos ler a ordenança de Paulo em Filipenses 4:4, onde ele escreve uma carta da cadeia. E o mandamento que ele nos dá é o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Preso, esquecido, injustiçado,
Alegrai-vos no Senhor. O mesmo Cristo que nos deu uma cruz, é o mesmo Cristo que nos proporciona alegria e paz, mesmo em meio às maiores tribulações e angústias. Isaías capítulo 61, que é bem conhecido, vai dizer exatamente uma das missões do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamassem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Óleo de alegria em vez de cinzas. Mas para muitos, por vezes, eles erram porque eles colocam a alegria como um objetivo existencial. Não é isso que eu e você devemos fazer. Deus pode nos fazer felizes? Claro que pode. Na maioria das vezes, na maior parte dos momentos, nós somos. Só que se você coloca a sua alegria, a sua felicidade como um objetivo existencial, você está fadado ao fracasso. Ora, vou buscar a minha felicidade a qualquer custo. Tem até um filme, né? A Procura da Felicidade. Não. O ideal seria a procura de Deus. O objetivo do cristão, nosso objetivo existencial, não deve ser buscar a felicidade a qualquer custo. Sabe qual deve ser? Buscar a fidelidade a qualquer custo. Pode ser que neste caminho de buscar a felicidade, a fidelidade, melhor dizendo, a qualquer custo, você seja feliz. Deus te faça feliz, e é possível. Pode ser que não. Pode ser que justamente por conta da sua fidelidade você sofra. E nós temos inúmeros exemplos na Escritura disso. Pessoas que sofreram justamente por conta da fidelidade. Estava quietinha na dela, era só continuar ali na moita. Só que abriu a boca para ser fiel, então começou a sofrer. Agora para nós, seja a nossa vida passos verdejantes, ou na cova de leões, venhamos a morrer como João, velho, em ditosa velhice, ou como Paulo, preso, injustiçado e decapitado. O que a Escritura diz é que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, sempre estará sobre nós. Para aqueles que buscam a Deus, o Salmo 16 é uma certeza. Na sua presença, a plenitude de alegria. Eu sei que falsas pessoas, falsos profetas, eles prometem que para ser feliz, Deus vai te dar prosperidade. Infelizmente a prosperidade virou o Deus de muitos cristãos hoje. Nós não respondemos a esta blasfêmia, dizendo que Deus quer te ver quebrado, pobre, sem nada. Óbvio que não. Nós lembramos que a promessa do nosso Senhor vai muito além de prosperidade financeira, de dinheiro. Na verdade, a teologia da prosperidade, que promete riquezas aqui, ela é extremamente deficiente, porque ela promete só riqueza, só algo material. O Salmo 4, versículo 7, o salmista diz: mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Mais alegria o Senhor me puseste no coração do que dos ímpios. Porque só quem tem Deus, assim como Paulo tinha, consegue, mesmo sendo injustiçado, preso, prestes a ser morto, já começando a ouvir lá no fundo os passos de seu algoz vindo decapitá-lo, consegue dizer: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Romanos capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer assim: tribulação e angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego.
Você percebeu que cita 2 pecados? E 3 bênçãos? 3? A alegria que Deus dá é muito maior do que o sofrimento que o pecado pode nos infligir. Bem maior. Eu não sei como vai ser o meu e o seu amanhã. Eu não sei como será o nosso fim. Não tenho nem ideia. Podemos terminar como Davi. Rico, próspero, no palácio. Que Deus nos dê a graça. Podemos terminar como Paulo. Esquecido, rejeitado, sem bem nenhum. Nada. Podemos terminar a nossa vida como cenoura Bravanel. Bilhões. Podemos terminar a vida de uma forma trágica, como um avião que caiu. Não sabemos. Dificuldades, dores, dinheiro, família, pode ser. Mas se você de fato, meu querido irmão e irmã, acreditar que a Escritura é a palavra do Senhor, que você deve depositar toda a sua esperança em Deus, ainda que falte dinheiro, saúde, pessoas, amigos, reconhecimento, você sabe que jamais vai faltar na sua vida o senso da presença de Deus, em toda e qualquer circunstância. Podemos andar sim pelo vale da sombra e da morte, mas jamais, em hipótese alguma, andaremos pelo vale da solidão, longe do meu e do seu Senhor. Certa vez conta-se que um homem muito rico, no seu leito de morte, chama o seu filho pequeno e diz: filho, o pai está indo, mas fique tranquilo, eu deixei praticamente para você uma casa em cada cidade desse lugar que nós moramos. E aí o menininho pergunta: papai, o senhor tem alguma casa no lugar onde o senhor vai morar depois daqui? É isso que eu e você devemos perguntar. Pessoas fogem da polícia, fogem da justiça, fogem do país, mas da morte e do julgamento final ninguém foge. Você já preparou o seu lugar para depois dessa vida? Se o Senhor viesse hoje, fechasse os nossos olhos para esse mundo, você tem paz em relação ao seu futuro eterno? Porque todo ser humano tem isso dentro do seu coração, ele sabe. O ser humano, ele não foi feito apenas de matéria, ele não foi feito apenas para esta vida. A questão é, você tem paz em relação a depois dessa vida? Ainda que a luta seja grande, a palavra diz que toda angústia, para aqueles que creem em Deus, vai passar. Um dia eu e você iremos estar em um lugar onde não há mais pranto, choro, onde não haverá dor, onde não haverá tribulação, onde todas as suas angústias que talvez você tenha passado, elas não farão mais parte da sua existência. Ainda que você tenha tido uma noite longa de dificuldades e tribulações, a certeza que nós temos, segundo o Salmo, é que a alegria vem. Vem. Tão certo como Deus não mente, a alegria vem. E nesta vida, não chore o choro do incrédulo ou o choro do desesperado. Se tivermos que chorar, venhamos a chorar o choro da esperança de que, Senhor, essa angústia um dia vai passar. Sim, ainda que você tenha tido uma vida de angústia, o dia em que os seus olhos fecharem para esse mundo e você abri-los diante do Rei da Glória, você não vai lembrar de nenhuma das aflições que perturbaram você durante talvez toda a sua existência. Mas isto é só para aqueles de fato que se entregam a Cristo, que entregam não apenas o seu coração, como diz alguns, entregue o seu coração para Cristo. O Senhor não é cardiologista não, Ele quer você por completo. Que você seja todo dele. Que a sua casa, seus filhos, suas decisões, seus planejamentos, suas finanças, sua saúde,
tudo, fala: Senhor, é teu. Esses que se entregam ao Senhor poderão dizer: no meu Deus, a plenitude de alegria. Amém, meus queridos?